Legal, gente, de volta com tudo no lugar dessa semana, depois da música do Menos é Mais. Vamos continuar falando aqui de TV de famosos. Tá, o Amaury Júnior será o novo contratado da TV Gazeta. O acordo está alinhado e a estreia deve acontecer aí no mês de agosto. Tá, já está tudo praticamente acertado aí com o apresentador Amaury Júnior, né, para reforçar aí a programação da TV Gazeta, que está precisando de novidades. Tá, e restando apenas a conclusão dos trâmites burocráticos para oficializar a contratação. A expectativa é que o Amaury Júnior estreie em agosto, marcando seu retorno à TV com um novo projeto na grade da TV Gazeta. Informações do Flávio Rico, né? E vai ter uma disputa entre o SBT e a Record, né? Enquanto a Record exibirá o Alerta Aeroporto com o Reinaldo Gotino, entre julho e a estreia da Fazenda 18, o SBT apostará em Aeroporto Área Restrita com César Filho. Isso vai ocorrer a partir desse mês de julho, né? Provavelmente aí após a Copa do Mundo. E a Record colocará no ar um novo alerta aeroporto, comandado por Reinaldo Gotino, com chamadas promocionais já gravadas para a programação que antecede a estreia da Fazenda. Enquanto isso, o SBT apostará na exibição de Aeroporto Área Restrita, produção que já fez sucesso na Record, e também teve César Filho como apresentador durante sua passagem pela emissora. Informações do Flávio Rico. Tá? E a Record acaba de confirmar que Iludida substituirá a Coração de Mãe a partir de agosto na faixa das 9 horas da noite. A atual trama acompanha a atual trama, desculpa, acompanha o drama de Caçu e tenta reconstruir a vida após o desaparecimento do filho, enquanto Iludida contará a história de uma médica que descobre a traição do marido e inicia um plano de vingança. Eu assisti, é uma novela excelente. A novela já estava nos planos da Record anteriormente e agora foi escolhida para dar sequência à faixa de produções turcas na emissora. Informações no Notícias da TV. E além disso, também, né, além do que eu passei, tá falando de novelas, né, o que a vida me roubou será substituta de Sortilégio nas tardes do SBT. Tá, o clássico mexicano estrelado por Angelique Boyer e Sebastián Rulli volta à programação no dia 3 de agosto, às 5h15 da tarde. A reestreia faz parte da nova programação preparada pela emissora para agosto. No mesmo dia, Rodrigo Bocardi estreia no comando do SBT Cidades às 6h15, seguido pelo SBT Brasil às 7h45. Com a troca de novelas, o SBT aposta em mais um grande sucesso mexicano para manter os bons índices de audiência e fortalecer a nova grade no fim de tarde. Informações do Febre Latina. Aí, continuando falando no SBT, o SBT vai estrear a sessão Mais SBT, que será exibida no horário nobre da emissora em agosto, de segunda a sábado, relembrando programas clássicos do SBT. Tem informações aí do Rick Souza do canal D. Tá? E o SBT está variando produzir trama de época romântica para voltar às novelas em 2027. O SBT estuda 3 histórias escritas por Iris Abravanel para retornar à dramaturgia. Tá, informações da Folha de São Paulo. Falando e mais notícias também, tá? O Neymar teria doado 1,3 milhões para vítimas na Venezuela. A informação foi divulgada pelo portal venezuelano El Sumário. Até o momento, o Neymar não confirmou a doação e nem se pronunciou oficialmente sobre o envio de ajuda. Nas redes sociais, Neymar manifestou apoio ao país, né, ao compartilhar uma publicação do Tomás Rincon, seu companheiro de equipe no Santos. Na mensagem escreveu: "Que grande você é, Tomás Rincon. Força para Venezuela." Né, e um casal foi preso após morte de gêmeas durante onda de calor na França. As gêmeas tinham aproximadamente 15 meses e as crianças foram encontradas inconscientes pelos pais, que acionaram serviços de emergência.
A principal hipótese investigada é de que as meninas tenham sofrido desidratação em razão das altas temperaturas registradas no quarto onde estavam. A causa das mortes será confirmada por exames de autópsia. Outros 4 filhos do casal, com idades entre 3 e 6 anos, foram hospitalizados com sinais de desidratação e permanecem fora de risco. O caso é investigado como suspeita de negligência, com resultado de morte de menores de 15 anos. Aí, seguindo aqui para mais notícias, alguns pais foram presos após morte de menino de 7 anos nos Estados Unidos. O caso ocorreu na cidade de Flint. O menino tinha 7 anos e ele faleceu em novembro do ano passado, de 2025. Segundo as autoridades, a criança morreu em decorrência de uma doença cardíaca agravada pela obesidade. E os pais respondem por homicídio em segundo grau, tortura e maus tratos contra a menor. De acordo com a investigação, o menino pesava cerca de 115 quilos e não recebeu acompanhamento médico adequado, apesar de ter sido encaminhado a um especialista meses antes da morte. A acusação ainda afirma que ele vivia sem os cuidados necessários e apresentava outros problemas de saúde. A criança foi encontrada sem respirar dentro da sua residência e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A polícia também informou que a casa apresentava condições precárias e os pais permanecem presos sem direito à fiança, enquanto o caso segue em andamento na justiça. O hospital determinou AIDS como causa da morte de David Chase. O caso foi mostrado pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles, nos Estados Unidos. E segundo o IML de Los Angeles, informou que a morte da atriz David Chase teve como causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. O documento também aponta que o uso contínuo de múltiplas substâncias esteve associado ao óbito. Ela morreu em 16 de junho, aos 35 anos, e ela ficou conhecida por interpretar a personagem Samara no filme O Chamado e por dar a voz a Lilo na animação Lilo e Stick. Após a divulgação do laudo, o pai de David Chase declarou a uma emissora dos Estados Unidos que a morte teria sido causada por uma infecção sanguínea. Ele também relatou que a atriz estava em situação de rua em Los Angeles e apresentava desnutrição grave. Meu Deus do céu. E teve um entregador também que foi atingido a tiros após ser confundido com um assaltante em Fortaleza, no Ceará. O entregador tem 24 anos. Ele foi atingido com um disparo abaixo do tórax e sofreu um outro ferimento de raspão no ombro ao chegar ao prédio para realizar uma entrega. Segundo as informações, o policial que atirou nele estava em frente ao edifício onde mora quando viu ele se aproximar. Ele sacou a arma, ordenou que o entregador corresse e em seguida efetuou os disparos. Após o ocorrido, a vítima pediu a outros motociclistas que passavam pelo local. Pediu ajuda, né? O policial foi preso em flagrante e encaminhado ao 2º Distrito Policial, ficando à disposição da Justiça. Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que ele estava afastado por motivos de saúde e confirmou a autuação pelo caso. E voltando aqui, falando de TV de famosos, a Rede TV é alvo de ação de sindicatos dos jornalistas e radialistas de São Paulo por supostos atrasos no FGTS. As entidades cobram na Justiça a regularização de depósitos do FGTS de funcionários e apontam que cerca de 30 milhões da dívida da emissora com a União estão relacionados ao FGTS e à Previdência Social. Segundo a ação, a audiência do processo está marcada para o dia 15 de setembro. Em nota, a Rede TV afirmou que não comenta processos judiciais, mas negou as acusações e informou que a situação do FGTS foi regularizada por meio de um parcelamento. Informações do Notícias da TV. E a Record tem interesse em ter a ex-BBB Ana Mara Barreira na nova temporada de A Fazenda, mas um cachê solicitado pela Ana Mara
tem dificultado as negociações, informa o jornalista Lucas Pazin. Além disso, também, né, infelizmente, essa semana o cantor Vitor Willis, coautor do hit INCA, e o policial do grupo Village People, faleceu aos 74 anos. Segundo a página da banda nas redes sociais, ele faleceu de uma doença curta, mais agressiva. E eles postaram: Estamos profundamente tristes por anunciar a morte de Victor Willis. Pedimos privacidade. Postou a banda Village People. Que Deus o tenha. Falando aqui agora na Record, tá o Banco Digimais, investigado por suspeitas de fraude bilionária, pode colocar a Record sob risco econômico e de reputação, avaliam especialistas. Isso pode trazer também impactos financeiros e de imagem para a Record. No entanto, segundo advogados ouvidos pelo jornalista Daniel Castro, uma eventual liquidação da instituição não afetaria automaticamente o patrimônio da Record, já que ambas possuem personalidades jurídicas distintas. Neste momento, os possíveis reflexos estariam principalmente reputacionais e contábeis. A apuração só mudaria caso fosse comprovada alguma participação direta da Record nas irregularidades investigadas pela Polícia Federal, hipótese que até agora não existe. A expectativa é que o Banco Central anuncie nos próximos dias uma decisão sobre o futuro do Banco Digimais. Tá? Mais um banco, um banco envolvido em escândalos e correndo risco de liquidação. Já ocorreu com o Master o ano passado, agora pode ocorrer com o Banco Digimais. Tá? E essa semana, né, o Henrique Fogaça ficou de fora de mais um episódio, disse a Band. Segundo nota enviada ao Metrópolis, o chefe sofreu um acidente de moto em maio, durante as gravações do programa, e precisou se ausentar do reality show culinário. No dia 5 de maio, o chefe Henrique Fogaça sofreu um acidente de moto e teve ferimentos leves nas mãos. Em razão da recomendação médica e do período inicial de recuperação, ele não pôde participar da gravação de 2 episódios do MasterChef, diz a nota. Sendo assim, Fogaça ficará também fora do próximo episódio dessa semana, no dia 7 de julho, e retorna ao programa somente no próximo dia 14. A Band esclarece que o chefe de cozinha está bem. Ela disse, no entanto, sua recuperação foi rápida e Fogaça retornou normalmente às gravações do programa. Atualmente, ele segue cumprindo sua agenda profissional sem restrições e está em viagem fora do país, anunciou a Band. E seguindo aqui com mais notícias, o horário eleitoral de rádio e televisão do primeiro turno das eleições começa, né, no dia 28 de agosto. A propaganda será transmitida até 1º de outubro em 2 blocos diários, da 1h da tarde até 1h25, e das 8h30 da noite até as 8h55 da noite. Com a obrigatoriedade de exibição, canais como Globo, SBT, Record, Band, Rede TV, entre outras, terão que ajustar suas grades de programação. Jornais, novelas, programas de entretenimento e atrações do horário nobre poderão sofrer mudanças de horário durante o período eleitoral. Além disso, as emissoras também deverão reservar espaço para inserções dos candidatos ao longo da programação diária. E seguindo aqui com mais notícias, o Grupo Dole é alvo de pedido de falência por procuradorias da Fazenda Nacional e de São Paulo. A ação foi protocolada na segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e cobre uma dívida fiscal que chega a 15,75 bilhões de reais. Segundo as procuradorias, o passivo é composto por cerca de 8,3 bilhões em débitos com a União, 7,4 bilhões em tributos estaduais e aproximadamente 15 milhões relacionados ao FGTS. O pedido foi apresentado após o Grupo Dole deixar a recuperação judicial e tentar migrar para uma recuperação extrajudicial.
Os órgãos públicos alegam que a empresa utilizou esse período para adiar cobranças, ocultar patrimônio e evitar regularização dos débitos fiscais. Informações da Folha de São Paulo. Tá legal? E uma última notícia, infelizmente tivemos mais uma perda essa semana, né? Dessa vez foi o Ricardo Kurosaki, intérprete do Jaspion e ícone da cultura pop no Brasil. Né? Ele ficou conhecido como intérprete do Jaspion, e ele faleceu aos 64 anos no Japão. Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada e a notícia foi confirmada por amigos próximos e por integrantes da comunidade de mergulho de Okinawa, onde Kurosaki vivia há décadas após se afastar da carreira artística. Há especulações em alguns veículos sobre possíveis problemas de saúde, mas nenhuma informação foi confirmada pela família ou por representantes do ator. Tá? Para os brasileiros, porém, Ricardo Kurosaki foi muito mais do que um ator. Foi o rosto de um fenômeno cultural. Exibido pela extinta Rede Manchete no fim dos anos 80, Jaspion se transformou em um verdadeiro símbolo da cultura pop no Brasil, conquistando crianças e adolescentes com suas batalhas contra monstros gigantes. A nave Dylon, a espada Spadium Laser e frases que permanecem vivas na memória dos fãs até hoje. A fonte CNN Brasil, Folha de São Paulo, Omelete e SBT News. Tá? Muito obrigado, Ricardo Kurosaki. Obrigado por fazer parte da nossa infância. O fantástico Jaspion será eterno. Tá? Meus sentimentos aí aos fãs e a toda a família do Ricardo Kurosaki. Tá? Encerramos aí o bloco de notícias, notícias da TV e de famosos. Agora tem mais uma breve mensagem. Em seguida, uma música com Thiaguinho, do Thiaguinho com participação do Billy SP. Em seguida, um breve intervalo e na volta apresentaremos as boas notícias e também a receita da semana. Tá? Fica com a gente, daqui a pouco tem mais.